trabalho no mar desde os 17 anos. Meu pai pescava, meu avô também. Então eu cresci ouvindo histórias que todo pescador conhece. Coisa aparecendo longe da costa, luz no meio da neblina, gente que escuta chamado vindo da água. Eu nunca acreditei em nada disso. Para mim, o oceano assusta porque é perigoso de verdade. Tempestade, correnteza, motor quebrando longe da costa. Isso sim mata a gente, não história. Pelo menos era o que eu pensava até aquela noite. A gente tinha saído perto das 11. Era uma pescaria comum. Eu, o Joel, o Maurício e o Nando. O Nando era o mais novo da tripulação. Entrou fazia poucos meses. Boa pessoa, mas vivia arrumando problema fora do barco. Traía a mulher direto. Todo porto que a gente parava, ele sumia com alguma mulher diferente. O Joel vivia falando para ele tomar jeito. O Nando só ria. Naquela noite, o mar estava estranho desde o começo. Parado demais, sem vento, sem onda. Quem trabalha no oceano sabe quando alguma coisa parece errada. E naquela madrugada parecia. O barco avançava cortando uma água lisa demais, escura demais. O rádio começou a falhar depois da 1 da manhã. Primeiro chiado, depois voz cortada, até ficar praticamente inútil. A neblina veio logo depois, pesada, daquelas que apagam o horizonte inteiro. Você olha em volta e parece que o barco está parado no nada. Nem céu, nem estrelas, nem costa, só escuridão. A primeira vez que ouvi a música foi pouco depois das 2, baixa, distante. Eu estava puxando rede quando parei na hora. Fiquei escutando, parecia voz de mulher, cantando. Uma melodia lenta, triste, mas bonita demais. Bonita num jeito estranho, como se desse vontade de continuar ouvindo. Olhei para os outros. O Maurício continuava trabalhando normal. O Joel também, mas o Nando estava imóvel, olhando para o mar. Eu perguntei, vocês estão ouvindo isso? O Maurício respondeu rápido demais, não, sem nem olhar para mim, mas dava para perceber pela cara dele que estava mentindo. O Joel largou a rede e falou, não fica ouvindo. Aquilo me irritou. Perguntei o que estava acontecendo. Ninguém respondeu. A música voltou alguns segundos depois, mais próxima. Agora dava para entender melhor. Era uma voz feminina, muito baixa, como se estivesse cantando bem longe do barco. Só que tinha uma coisa errada. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Água, névoa, escuridão, tudo junto. O Nando começou a andar devagar até a lateral do barco, sem falar nada. O Joel segurou ele pelo braço imediatamente, forte. Não olha. A forma como ele falou me deu um desconforto na hora. Não parecia superstição, parecia medo de verdade. O Nando puxou o braço devagar, continuou olhando para o mar e então falou uma coisa que me gelou inteiro. Ela tá perto. Eu lembro do silêncio depois disso, só o motor funcionando baixo e aquela música cada vez mais próxima. O Joel mandou apagar algumas luzes do barco. Disse para ninguém ir perto da borda. Tem noite que o mar chama a gente. Eu quase ri, mas não consegui, porque naquele momento ouvi uma risada baixa, feminina, vinda da neblina, muito perto. O Maurício olhou imediatamente para o escuro e eu vi o desespero na cara dele. Aquilo foi pior do que ouvir a voz, porque ele claramente conhecia aquela história. O Nando deu mais um passo em direção à água. Como hipnotizado, o Joel segurou ele de novo. Dessa vez, os dois começaram a discutir. O Nando estava irritado, falando que tinha alguém no mar, que uma mulher estava pedindo ajuda, mas não tinha nada ali, só água preta. Então, alguma coisa bateu no casco, forte. O barco inteiro tremeu. Todo mundo ficou em silêncio. Veio outro impacto, mais forte, como se alguma coisa grande estivesse rodeando embaixo da embarcação. O Joel pegou a lanterna e apontou para a água. Nada. Mas o movimento continuava.
a água se mexendo ao redor do barco, pesada, circular, e então vimos uma cabeça surgiu na superfície. Por menos de um segundo, pele extremamente pálida, cabelo escuro grudado no rosto, olhos refletindo a luz da lanterna. Mas o pior era o sorriso. Grande demais, aberto demais, humano, mas errado. Ela perafundou imediatamente. O Nando começou a respirar estranho, como se estivesse desesperado. Ela tá chamando! O Joel empurrou ele para dentro da cabine, mandou todo mundo entrar. Ninguém discutiu. A música ficou mais alta naquele momento. Não parecia mais distante. Parecia dentro do barco, dentro da cabeça. Eu comecei a sentir uma vontade absurda de abrir a porta e olhar lá fora. Só olhar, por um segundo. E isso foi o que mais me assustou, porque não parecia pensamento meu. O Joel começou a rezar baixo. O Maurício estava branco, paralisado, e o Nando sorrindo, sentado olhando fixo para a janela, como alguém apaixonado. Então ele falou: "Ela sabe." O Joel perguntou: "Sabe o quê?" E o Nando respondeu, olhando para o mar: "Quem trai?" Ninguém falou mais nada depois disso, porque todo mundo no barco sabia que o Nando escondia uma amante havia meses. O silêncio ficou pesado na hora. O Joel acelerou o barco o máximo que conseguiu. E então vimos, pela janela lateral, uma silhueta acompanhando o barco na água. Não nadando como pessoa, nem como peixe. Era rápido demais, suave demais. Aquilo desapareceu na água logo depois, mas a música continuou durante quase 20 minutos, até que, aos poucos, foi ficando distante, 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 até sumir. Ninguém falou nada no caminho de volta. Quando chegamos na costa, o Nando parecia outra pessoa, quieto, pálido, como se tivesse passado mal. Ele foi embora sem nem se despedir. 3 dias depois, sumiu. O carro dele foi encontrado perto das pedras da Praia Velha, porta aberta, chave no contato, mas ele nunca apareceu. Nunca encontraram corpo, nada. A polícia tratou como desaparecimento comum. Disseram que talvez ele tivesse fugido, problema com dívida, droga, qualquer coisa. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, porque na manhã em que encontraram o carro, o Joel apareceu na minha casa. E eu nunca vou esquecer da cara dele. Parecia que não dormia fazia dias. Entrou sem nem pedir licença. Só perguntou: "Você ouviu de novo?" Na hora eu gelei. Perguntei do que ele estava falando. Ele ficou alguns segundos me olhando antes de responder: "A música." Eu falei que não, e ele respirou aliviado. Só que aquele alívio durou pouco, porque ele tirou uma coisa do bolso da jaqueta e colocou na mesa o celular do Nando, molhado, ainda úmido de água salgada. Eu perguntei onde ele conseguiu aquilo. O Joel respondeu que a polícia não tinha encontrado dentro do carro. Tinha encontrado na areia, perto da água, e que a irmã do Nando entregou para ele porque sabia que nós trabalhávamos juntos. A tela estava rachada, mas ainda funcionava. O Joel abriu a galeria. Tinha várias fotos antigas: porto, peixe, mulher, bebida, as coisas normais do Nando, até chegar na última gravação, um vídeo feito na noite em que ele desapareceu. O vídeo começava dentro do carro, escuro. Dava para ouvir a respiração dele, pesada. A câmera tremia como se ele estivesse nervoso. Então, ele virou o celular em direção ao mar. As ondas batiam fraco nas pedras. E ao fundo, baixinho, dava para ouvir a música, a mesma melodia. Meu corpo inteiro gelou na hora. O Joel desligou o vídeo imediatamente, como se não quisesse ouvir mais. Mas antes de desligar, eu ouvi uma coisa, uma voz muito baixa, feminina, chamando o nome dele. O Joel ficou em silêncio alguns segundos antes de falar. Ela marcou ele naquela noite. Perguntei o que era aquilo. Ele hesitou, depois falou baixo: "Tem pescador que acredita que certas coisas do mar escolhem gente." Eu comecei a ficar irritado,
porque parecia papo de maluco, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada. O Joel continuou, e quando escolhem, não param. Ele contou que já tinha ouvido histórias parecidas quando era mais novo. Homem ouvindo canto no mar, desaparecendo dias depois, corpo nunca encontrado, ou então encontrado boiando semanas depois, com expressão de pânico. Eu queria rir daquilo, mas não conseguia, porque naquela noite, quando tentei dormir, ouvi a música, muito baixa, vindo da rua. Eu sentei na cama na mesma hora. O quarto estava escuro, silencioso, mas a melodia continuava, distante, suave, como se alguém estivesse cantando muito longe. Levantei devagar e fui até a janela. A rua estava vazia, só o poste iluminando a calçada molhada da chuva. A música parou e naquele instante, alguma coisa passou correndo do outro lado da rua. Rápido demais, mas eu consegui ver algo alto, magro, molhado, entrando no beco ao lado da casa. Eu fechei a cortina na hora, o coração disparado. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que estava impressionado. Mas então, o Joel me ligou. A voz dele estava estranha, baixa. Perguntou se eu podia ir até o porto, na hora. Quando cheguei lá, ele estava sentado dentro do barco, parado, olhando para o mar. E foi aí que percebi uma coisa. As laterais do barco estavam marcadas, riscos fundos na madeira, como arranhões, longos, vários, como se alguma coisa tivesse tentado subir durante a noite. O Joel falou sem olhar para mim. Ela voltou. Aquilo me deu um desconforto absurdo. Perguntei o que ele queria dizer. Ele apontou para o convés. Tinha água espalhada por todo lado, mas não era chuva, porque o resto do cais estava seco. E no meio da água, marcas, pegadas, não humanas, longas demais, os dedos finos demais. Pareciam marcas de mãos e pés ao mesmo tempo. Subindo em direção à cabine, meu estômago afundou na hora. O Joel abriu a porta da cabine lentamente, e então eu vi, no vidro da janela, por dentro, tinha uma marca, como se alguém tivesse apoiado a mão molhada ali. Só que a marca tinha dedos demais, finos, compridos, quase parecendo galhos. E bem no centro do vidro, escrito com água, tinha uma palavra: Nando. Eu fiquei sem conseguir falar. O Joel parecia pior ainda, porque ele começou a chorar baixo, sem tirar os olhos daquilo. E então falou: ela tá procurando outro agora. Naquela mesma noite, começou a tempestade. O mar virou completamente. Vento forte, sirene no porto, todo mundo correndo para prender a embarcação. Eu estava em casa quando ouvi baterem na porta. Era o Joel, encharcado, desesperado, falando rápido demais. Ele dizia que estava ouvindo a música de novo, mesmo longe do mar, mesmo dentro de casa. Eu mandei ele entrar, mas antes que fechasse a porta, nós dois ouvimos a melodia vindo lá de fora, baixa, misturada ao som da chuva. O Joel empalideceu na hora, foi até a janela lentamente e então congelou. Eu perguntei o que ele estava vendo. Ele não respondeu, só ficou olhando, imóvel, até que começou a sorrir, devagar, igual Nando naquela noite no barco. Meu sangue gelou, segurei ele pelo braço. Ele nem reagiu. Continuava olhando para a rua, então falou baixinho: ela tá ali. Eu olhei também e vi, do outro lado da rua, parada debaixo da chuva, uma silhueta alta, muito magra, cabelo escuro colado no corpo, imóvel. A água escorria pela pele pálida, e mesmo de longe, dava para ver o sorriso grande demais, aberto demais. Os olhos refletiam a luz do poste direto na nossa direção. O Joel começou a andar até a porta, como hipnotizado. Eu segurei ele com força, e foi aí que a coisa lá fora inclinou lentamente a cabeça, como se estivesse observando nós dois. Então, a luz da rua apagou, tudo ficou escuro. O Joel começou a se debater para sair,
Desesperado, como se precisasse abrir a porta, a música ficou mais alta, mais próxima. E então ouvimos unhas arranhando a madeira do lado de fora da casa, lentas, descendo pela porta. Eu puxei o Joel para trás e tranquei tudo, as janelas, as cortinas, tudo. Os arranhões continuaram por alguns segundos, depois pararam. A música também. Ficou só o som da chuva e o silêncio. O Joel passou aquela noite na minha casa. Nenhum de nós dormiu. Na manhã seguinte, ele foi embora cedo e desapareceu no mesmo dia, sem deixar nada para trás, sem mensagem, sem carro, sem celular. Sumiu, igual Nando. Depois daquela noite, eu comecei a evitar qualquer lugar onde desce para ouvir o mar depois que escurece. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, eu ainda escuto aquela música baixa, distante, vindo de algum lugar escuro demais para enxergar. E toda vez que isso acontece, eu lembro do sorriso dela olhando pela janela, como se soubesse que ainda não terminou comigo. Se você chegou até o final desse relato, me diz, você teria coragem de entrar naquele barco? Comenta aqui embaixo. E se curte histórias macabras assim, se inscreve aqui no Relatos da Encruzilhada. Toda semana tem novos relatos esperando na escuridão. Até a próxima.